que a gente seja coadjuvante no resultado final, participante do resultado final. A igreja precisa se levantar. Eu creio que aqui no Curado 1 tem uma igreja que vai se levantar. Eu creio que aqui no Curado 1, tem uma igreja que está entendendo o que é servir a Cristo, o que é ser discípulo de Cristo. Ei, você não é discípulo do mundo, você é discípulo de Cristo. Amém? O pecado, ele faz tudo isso, ele atrai a destruição. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. João 8:34 vai dizer: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vamos fazer uma autoanálise, irmãos. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, nem nenhum de nós somos. A Bíblia mesmo vai dizer lá em 1 João, ele diz lá que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. É mentiroso. Mas não é porque nós não somos perfeitos que a gente não vai viver uma vida em busca da perfeição. Uma coisa não anula a outra. Você está aqui nesse tempo, você está aqui nessa terra para buscar ser mais parecido com Jesus, para buscar ser mais parecido com Cristo em todo aspecto. Já viu aquele crente que diz assim: ah, mas eu nasci assim, eu sou assim, o meu jeito é esse mesmo, o meu temperamento é esse mesmo, o meu jeito é esse mesmo, me conheceu assim, vai ter que me aguentar assim, é desse jeito mesmo. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você diz isso, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Ser cristão é justamente mudar quem você é para ser mais parecido com Cristo. Ser cristão é justamente aquele tempero. Meu Deus, eu olho assim como eu era. Minha mãe está aí para provar. Como eu era, sabe, explosivo em tudo. Qualquer coisa, vamos resolver. Que nada, rapaz, não sei o que. Já era aquele furacão, sabe? Mas aí Jesus, a gente vai lendo a palavra e a gente vai vendo que aquele que tinha todo o poder foi colocado numa cruz durante 3 quilômetros na via dolorosa. Caminhou ali com aquela cruz, sendo chicoteado, cuspido, uma coroa de espinhos na sua cabeça. E é interessante que antes desse momento, quando Jesus vai ser crucificado, que ele está orando, né? Os soldados vêm prender ele. O que é que Pedro faz? Ele pega a espada e tora a orelha do soldado Malco. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e diz assim: ô Pedro, veja essa pergunta de Jesus. Ô Pedro, será que se eu orasse agora, será que eu não tenho o poder de uma legião de anjos descer nesse lugar e matar todos aqui? Veja, o que você está querendo dizer com isso, Jorge? Eu estou querendo dizer que aquele que tinha todo o poder para destruir tudo com a sua palavra, aqueles que estavam inclusive fazendo coisas totalmente injustas com ele, porque ele é sem pecado. Nós ainda temos pecado, mas ele pecado algum houve. Mas esse homem, quando é colocado na cruz, ele ainda consegue olhar para todo mundo. Realmente ele era 100% homem, 100% Deus. Ele consegue olhar para aquela multidão e diz assim: Pai, mata todo mundo. É isso que ele diz. O que é que ele diz? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse a gente, hein? Ele fulminava todo mundo. Vai morrer tudinho agora. Porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. É por isso que Ele é a justiça. É por isso que dentro da sua casa, pare com isso de estar querendo, sabe, discutir com sua esposa, brigar com seu esposo. Não, porque eu tenho razão. Deixa eu te dizer uma coisa: é melhor ter paz do que razão. Sabia? Para com isso, está querendo, sabe, ser maior do que o outro dentro de casa. Sabe qual é o sentimento que está por trás disso? Orgulho. Tá certo.
tem nada não. Se passa como errado. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que ele ou ela vai se constranger. Sabe por quê? Porque o amor quebra todo o jugo. O amor despedaça o jugo, a Bíblia diz. Mas enquanto, sabe, dois não brigam quando um não quer, irmão. Mas quando os dois querem, é pau, viu, dentro de casa. É ou não é? Mas não é isso que Cristo quer pra gente, irmão. O esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez por ela? Pela igreja? Morreu, deu a vida. E pelo que, esposos, vocês muitas vezes estão dando a vida? Pelos seus amigos? Tem esposo que briga com a mulher por causa do amigo. Deixa de estar junto da esposa para estar apoiando gente de fora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na tua dificuldade, sabe quem vai estar contigo? Chama teus amigos. Nada disso estava preparado. Eu sei que Jesus está falando aqui. Então, como eu falei, o pecado ele só traz destruição. Mas a gente não vai focar aqui no pecado. A gente vai focar numa coisa aqui que é interessante. Romanos capítulo 5, por favor. Coloca aqui, Itamar. Romanos capítulo 5. Eu quero que a gente leia junto esse texto. Sim, eu não falei o versículo não foi? Verso 20. A gente vai ler o 20 e o 21. Vamos lá. A lei volta aí. 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, superabundou, aumentou ainda mais a graça de Deus. Meu Jesus amado, eu não sei se você está feliz com isso. Eu não sei se você entende o que é que esse texto quer dizer. Irmão, onde estava o pecado a gente viu que ele causa o que? Destruição, sim ou não? Mas onde estava o pecado? Aquele, sabe, que reconhece que Cristo se fez justiça por nós e confessa que Cristo agora é o único suficiente Salvador da vida dele. Ele passa agora a receber da graça de Deus e ele não vive mais na vida de pecado. Agora, onde havia pecado, há muita graça. Cristo muda tudo, irmão. Jesus Cristo muda toda e qualquer situação. Ontem nós estávamos no aniversário de Júlia. A gente estava comemorando lá no Dom Medieval. É porque tem o Dom Espeto, né? Eu confundo. A gente estava no Dom Medieval comemorando o aniversário dela ontem. E o gerente, foi interessante, sabe? A gente conversando, comendo. Daqui a pouco o gerente ele chegou, sentou perto da gente e ele reconheceu a gente. Aí ele disse assim: vocês são da igreja, né? Eu disse: sim, somos da igreja. Rapaz, eu amo a igreja. Ele é homossexual. E aí, rapaz, eu amo a igreja. Toda vez que eu escuto, sabe, louvores, Deus me pega assim de um jeito e eu começo a chorar. E Deus fala tanto no meu coração e tal e tal. E começou a falar tanta coisa assim, sabe, e você via a alegria no rosto dele. Aí ele sentou e disse assim: eu quero ouvir uma palavra. Daqui a pouco a gente estava no Dom Medieval ali falando de Jesus. Daqui a pouco a gente já estava orando por ele. E ele perguntou assim: você acredita que existe ex-homossexual? Eu disse: eu acredito que existe ex-tudo. Porque a graça superabundou onde havia o pecado. Eu acredito que existe ex-homossexual, ex-prostituta, ex-ladrão, ex-drogado, ex-tudo. Porque onde havia o pecado, superabundou a graça de Deus. O sacrifício de Cristo no Calvário não foi em vão. Não anule o sacrifício de Cristo. O sacrifício naquela cruz, vai dizer Colossenses, apagou toda a cédula de dívida que havia contra nós e expôs ao ridículo os principados e as potestades, os demônios. Eles não têm poder sobre Cristo. É Cristo quem governa. É Cristo que é o Rei dos Reis. É Cristo que é o Senhor dos Senhores.
Se existe ex-homossexual. Ai, Jesus. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Jesus. Tem casas aqui que o Senhor quer restaurar. Tem lares aqui que o Senhor quer restaurar. Mas é necessário abrir a porta do coração, sabe? Para que Ele entre. Sei com vocês dois. Vocês precisam jogar esse orgulho fora. Isso só vai destruir vocês. Ei, existe uma geração, filhos que já vem aí depois de vocês, que precisam de uma referência de pai e mãe, que precisam do suporte que só o pai e a mãe podem dar. Para de estar dando mau exemplo para eles. Achega o teu coração a Jesus, e Ele vai restaurar não somente a sua vida, mas a sua casa. O segundo ponto diz assim: clame, ainda não é o fim. Porque quando a gente está vivendo essa vida de pecado, a gente está afundado ali, está no desespero, e as coisas, sabe, parece que não dão certo, parece que está tudo dando errado, mas aí vem justamente o segundo ponto: clame, ainda não é o fim. Olhe para o seu irmão e diga assim: ei, irmão, menino, vocês não estão entendendo não. Ei, irmão, clame, ainda não é o fim. Juízes, ainda no capítulo 6, só que agora a partir do verso 10, dizer assim: quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Ei, clame, ainda não é o fim. Quando você clama, sabe o que acontece? O Senhor envia a provisão. Perceba, quando o povo clamou, o Senhor mandou um profeta. Sabe por quê? O que é que o profeta faz? Ele dá a palavra. O profeta, ele dá o direcionamento. O profeta, ele aponta o caminho, sim ou não? Sabe por que quando o povo clamou, Deus não libertou logo eles? Primeiro, tinha coisas para ser tratada ainda no coração deles, que precisava ser tratado, que o processo ia limpar aquilo no coração deles. E segundo, porque tudo que a gente precisa é de uma palavra. Sabe que aquele momento que a gente está sem direção, sem rumo, as coisas estão dando errado, tudo que a gente precisa não é de mais dinheiro na conta. Tem tanta gente aí com tanto dinheiro na conta e não sabe o que faça com ele, sabia? A gente se ilude tanto com essas coisas. Meu Deus, talvez se eu tivesse uma casa não sei aonde, eu seria mais feliz. Talvez se eu tivesse um carro de tal modelo, assim eu seria mais feliz. Nada disso traz a felicidade. Só quem te traz a felicidade é Jesus Cristo. Tudo o que você precisa é de uma palavra. Ei, se eu perguntasse a você, o que é que Deus está falando com você? Se eu perguntasse a você, o que foi com você essa semana, o que você ia dizer? Percebe que falta mais intimidade com Ele? Porque Ele fala, viu? Ele dá o direcionamento certo para a semana, para o dia seguinte. Ele diz: ó, esse dia vai ser assim, 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 assim. Faz isso. Toma tais atitudes assim, faz aquilo.
quando a gente passa a ouvir a voz do Espírito Santo, a gente começa a tomar decisões assertivas. Isso vai fazendo com que a nossa vida seja mais tranquila. Não é que a gente não vai ter problema, a gente vai ter problema. Mas quando a gente segue aquilo que Ele está dizendo, Ele está conosco. E quando Ele está conosco, faz toda a diferença. Então clame. Ainda não é o fim. Está no meio do problema, está no meio da situação. Você tem um papel a desempenhar. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem que abrir a sua boca. Mas não é abrir a boca para murmurar, não. Porque às vezes a gente é muito bom para abrir a boca para murmurar, para reclamar. Mas é abrir a boca para clamar ao Senhor. Salmos 50, o verso 15 diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Salmos 18, 6 vai dizer: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Ei, nós não servimos a um Deus que tem olhos e não vê. Nós não servimos a um Deus que tem ouvido e não ouve. Nós não servimos a um Deus que tem boca e não fala. Nós servimos a um Deus que é vivo. Então clame a Ele. Já quero ir para o ponto 3. Agindo Deus. Agindo Deus. Juízes capítulo 6 ainda, do verso 11 ao verso 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com... Por favor, olhe para quem está do seu lado e diga assim: faça o papel do anjo nessa hora. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, o Senhor está com você. Diga mais forte, olhe bem dentro do olho dele e dela. Não olhe para mim não, olhe bem dentro do olho dela assim, dele, e diga assim: ei, o Senhor está com você. Creia nisso. Creia de verdade nisso. O Senhor está com você. Verso 13, Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Sabe como nós somos? Aí começa a mostrar o lado realmente humano de Gideão. Veja, Deus deu uma palavra a ele, dizendo, olha, o anjo, né, deu uma palavra dizendo: olha, o Senhor é com você. Aí o que é que Gideão fala? Mas se o Senhor é de fato com a gente, por que aconteceu aquilo? É assim mesmo que a gente faz. A gente sabe que Deus é com a gente, mas quando acontece qualquer coisa a gente fala: meu Deus, onde é que Deus está na nossa vida? Deus não está comigo não, Deus sumiu, Ele não está vendo não o que está acontecendo na minha vida não. É assim mesmo que a gente faz. Ainda no verso 13. E onde, Gideão faz outra pergunta: e onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Ele estava falando aí justamente, né, que os pais, eles têm justamente essa função. E os pais de Gideão falavam para Gideão, dizendo: olha, o Senhor abriu o mar. Isso que a gente faz hoje para os nossos filhos. A historinha de Moisés: o Senhor foi lá, abriu o mar e eles passaram a pés enxutos. A historinha de José, era disso que Gideão estava falando. Onde está aquele Deus que fez tudo aquilo que os nossos pais nos contaram? Está vendo a importância do pai ensinar os filhos? Ainda no verso 13, eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Verso 14, então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Vê, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus não gosta daquele papinho de criança mimada. E era isso que Gideão estava querendo. Gideão estava querendo lamber ferida. Sabe que muitas vezes a gente é assim? A gente fica olhando para o problema e fica ali: não, por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Martelando, e Deus dizendo assim: bora, Gideão, bora, povo, eu estou querendo que você olhe para frente, para você avançar, para você esquecer o passado e avançar naquilo que eu tenho para você. E a gente
mas e não sei o quê. E não sei o quê. Vê que Deus, em momento nenhum, Deus para lamber ferida com Gideão. Deus chega para Gideão e disse assim, olha o que a Bíblia diz no verso 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vai nessa força, menino. Para de estar me perguntando besteira, Gideão. Eu já te chamei, eu já te levantei, então vai nessa força, Gideão. É isso que Deus está dizendo para a gente aqui. Ei, eu não sei o que aconteceu na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu não sei o que ainda acontece no teu casamento, no teu relacionamento. Para de olhar para aquilo que aconteceu e vai na força do Senhor. Versículo 15. Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Meu Deus, isso aí Gideão quer lamber ferida de novo, né? É interessante como a gente é, né? Em vez de olhar para a grandeza de Deus, a gente fica ali. Aí olha para onde ele olha. Verso 15. Gideão respondeu, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é o quê? É a mais pobre. A gente começa a olhar para as nossas condições como se aquilo que Deus tem para fazer dependesse da gente. É por isso que Coríntios, a Bíblia vai dizer lá, se eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Ele não precisa do teu curso, da tua formação, Ele não precisa da escola onde você estudou, Ele não precisa de nada disso, sabe por quê? Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que tudo pode fazer. Ele não depende de circunstância nenhuma. Ele cria a circunstância. Ele é a circunstância. Verso 16. Na verdade ainda o 15. Porque Gideão diz assim, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Ele olha para a família e olha depois para ele. Aí ele diz, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Sabe, às vezes a gente tem esse sentimento de menosprezo dentro do nosso coração. Porque talvez a gente não recebeu palavras de afirmação do nosso pai, da nossa mãe. E a gente cresceu, sabe, com certos vazios lá dentro. Mas deixa eu te dizer algo. Para de olhar imperfeições. Foca o teu olhar no Senhor, porque Ele está dizendo a você hoje, olha, vai nessa tua força. Eu estou com você. Verso 16, mas o Senhor disse, essa aí eu quero que vocês leiam, por favor, verso 16. Qual é a diferença? Ele está do nosso lado. Quando Ele está do nosso lado, nós vencemos todas as batalhas. Todos os gigantes. É por isso que eu gosto de dizer, sabe aí, não é sobre título, não é sobre ser pastor, não é sobre ser diácono, não é sobre ser presbítero, não é sobre ser isso, ser aquilo, não é sobre título, não, é sobre o Senhor. Não, nunca foi sobre nós. É tudo sobre Ele. O que adianta? Tem título, mas não tem intimidade. Aí o Senhor não está com ele. Aí perde todas as batalhas. Não tem título, mas tem intimidade. Aí o Senhor está com ele. Vence todas as batalhas. E aí, Jeremias 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus, irmão. Declare isso, sabe, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus vai agir na sua casa, independente da circunstância, independente da luta, independente da adversidade. Não olhe para a força do seu braço, mas busque ter intimidade com Deus, e aí sim, Ele estará do seu lado, e no momento certo, Ele se levantará. Amém? Para terminar, ponto 4. Qual foi o primeiro ponto? Quero ver se vocês estão prestando atenção.
Ih, Jesus. Esse é o tema. Essa guerra não é sua, esse é o tema. Qual foi o primeiro ponto? O segundo. O terceiro. Agindo Deus, quem impedirá? E o quarto ponto. A vitória é a recompensa da obediência. Olhe, por favor, quem está do seu lado, diga assim: ei, você quer vencer? Obedeça. Diga de novo: ei, você quer vencer? Obedeça. Sabe, às vezes eu vejo muitos lugares aí fazendo assim: campanha dos 7 dias de não sei o que para vitória. Campanha de não sei o que, não sei o que, não sei o que para vitória. É todo mundo querendo vitória. Mas eu vejo pouco campanha do obedeça. Eu vejo pouca campanha do negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vitória todo mundo quer, mas e obedecer? Chega, gera um silêncio, né? Vamos lá. Juízes, capítulo 7. A gente vai ler do verso 1 ao verso 7 e a gente vai, já está encerrando. Desculpe, irmão, porque eu estou muito gripado mesmo. Mas vamos lá. A partir do verso 1 diz assim: então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Vamos lá. Se 22.000 já voltaram e 10.000 ficaram, tinham quantos? Rapaz, cadê a aula de matemática? Alice, aqui, por favor. 32.000. 32.000 eram os que tinham, certo? Desses 32.000 soldados que estavam com Gideão, dos israelitas, quantos foram embora? 22.000. O exército do outro lado, dos midianitas e dos amalequitas, já era gigante. Eles já estavam em desvantagem, mesmo tendo os 32.000. Agora 22.000 foi embora. Só ficou 10. Vamos continuar. Verso 4. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Oxe, como assim, Deus? Eu imagino Gideão doidinho agora, rapaz. Como assim um exército desse tamanho do outro lado? Eu já estava em desvantagem, agora 22.000 foi embora, e o Senhor vem me dizer que ainda tem gente demais aqui. Vamos continuar. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. Eu disse a Gideão: Gideão, aqueles que forem lá e tomarem água lambendo como um cachorro, esses você separa. Os que botarem a mão na água, separa. Vamos ver o que vai acontecer. Verso 6. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Meu Jesus,
Como é que Deus faz um negócio desse? De 32 mil, aí o 22, ficou 10. Depois Jesus manda voltar mais quanto? 9.700. Mais 9.700 para casa. Fica só 300 para lutar a batalha. Sinceramente, irmão, quem aqui ia topar esse negócio? A gente só com 300 olhando o outro lado assim, aquela multidão do outro lado. Quem aqui ia topar esse negócio? Rapaz, se não tiver... É isso, gente. Vida com Deus. Se não tiver intimidade com Deus, você não entende as coisas que Deus faz. Sabe por que Gideão ficou para lutar? Porque ele sabia que quem estava falando com ele era Deus, não era qualquer um, não. E o problema é que às vezes, sabe, a gente entra em guerras que não são nossas, justamente porque a gente não sabe ficar a voz de Deus. E aí a gente compra a briga que não é para a gente comprar, a gente quebra a cara. Mas no verso 22 do capítulo 7, coloca aí, Ju. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. Deixa eu dizer uma coisa a você, sabe o que foi que acabou de acontecer aqui? Deus ainda deu ordem, né, para Gideão, dizendo assim, olha, você tem 300, divida esses 300 em 100. E aí Gideão colocou 100, 100 e 100. Gideão deu um sinal. A partir do momento quando eu tocar a trombeta, todo mundo vai tocar a trombeta, porque essa foi a ordem que Deus deu a eles. Dividiram, cercaram o arraial do inimigo. Gideão, quando Deus deu a ordem, Gideão tocou a trombeta, todos eles tocaram a trombeta. Sabe o que começou a acontecer? Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada um contra o outro. Os próprios soldados começaram a se matar. Os próprios dos amalequitas e dos midianitas começaram a guerrear com eles mesmos, matando um ao outro. Deixa eu te dizer uma coisa, não é sobre quantidade. Sabe os projetos que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Ei, não é sobre pessoas. Ei, Deus levanta pessoas para te abençoar quando Ele quer. Meu Deus, eu estou, sabe, sozinho aqui e agora. Ei, Deus manda gente que tu nem conhece, de repente bater na porta da tua casa assim, ó. Eu vim aqui trazer algo que Deus mandou trazer para você. Quantos testemunhos a gente não já viu disso? Gente que estava em casa passando fome, não tinha o que comer, ela foi em casa, mãe de oração, mulher de oração, foi em casa, orou e disse, Deus, olha a situação dos meus filhos. Do nada vai lá, chega uma pessoa na porta, a gente veio trazer essa cesta básica. Clame ao Senhor, esteja atento aos comandos de Deus na sua vida, busque relacionamento com Deus. E aí, meu amigo, quando você tocar as trombetas, os inimigos vão ali correr. Perceba, não é sobre a sua força, não é sobre aquilo que você pode fazer. Ei, essa guerra, nem tem guerras, e essa guerra não é sua, é sobre a força de Deus na sua vida. Talvez tenha pecados que já te acompanham há muito tempo, vícios que já te acompanham há muito tempo, e que você tenta se libertar, que você tenta se livrar, mas você vê, volta e meia, você está lá, caindo nele. Deixa eu te dizer, tem coisas que não vão ser na força do seu braço. Eu não estou dizendo que você não tem que tentar, mas eu estou dizendo que às vezes o que falta é mais busca. Às vezes a gente acha que vai ser assim, não, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, pronto, decidi fazer isso, pronto. Não é assim que funciona. Sabe quem te dá a força para superar tudo isso? O Senhor. Nós não temos força em nós mesmos, é o Senhor quem nos ajuda a superar, sabe, seja qualquer for o vício. Seja o vício da prostituição, da pornografia, seja qual for o vício, o Senhor nos ajuda a vencer todos os nossos obstáculos, todas as nossas barreiras. Mas muitas vezes a gente não vence certas coisas, porque a gente está querendo lutar na força do nosso braço. E eu quero te dizer, eu vim aqui para te dizer hoje, essa guerra não é sua. Lance o seu coração no Senhor.
E Ele vai ajudar você, ou vocês, ou nós, a superarmos as nossas dificuldades. Enquanto você tiver nessa ideia dentro de casa de eu tenho razão, ela não, vai dar errado. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Enquanto você estiver dentro de casa se achando tal, para querer cantar de galo, porque não, porque eu sou o homem, quem manda sou eu, e não sei o que, vai dar errado. Depois, sentado junto num aconselhamento. E não tem problema nenhum nisso não, viu? A gente está aqui para isso mesmo. Mas o que eu quero dizer a você é que tem coisas que você pode evitar. Seja inteligente. Deixe Jesus moldar o seu caráter. Deixe Jesus transformar o seu coração. Os seus filhos precisam de você. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem nos falado que não é na força do nosso braço, não é sobre aquilo que a gente pode fazer, porque na verdade a gente não pode fazer nada sem o Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesse momento justamente para te pedir, Pai, que assim como Gideão conseguiu confiar no Senhor. Sim, Gideão também olhou para as dificuldades. Gideão também olhou para quem ele era, para a família que ele tinha. Mas nessa hora, Pai, nós queremos te pedir, dá no Senhor a visão de Gideão. Sim, a gente vai olhar para a nossa família, a gente vai olhar para as nossas condições, a gente vai olhar para quem nós somos, mas a gente também não vai ficar olhando somente para isso. A gente vai elevar os nossos olhos para o Senhor. E a gente vai entender que tudo aquilo que precisa ser feito na nossa vida vai ser feito porque o Senhor está conosco. Assim como o Senhor estava com Gideão, o Senhor também está conosco e nos ajudará a vencer as nossas guerras. Nós entendemos, Senhor, nessa noite, que algumas guerras nós lutamos mesmo sem elas ser nossas. Tem guerras que a gente cria dentro de casa, Senhor. Tem guerra que a gente cria. Mas nessa noite nós queremos posicionar o nosso coração no lugar correto. Mostrar ao Senhor que estamos com os corações arrependidos nessa noite. E te pedir, Espírito Santo, ajuste tudo aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida. Tudo aquilo que está precisando, Senhor, de ordem, traga ao lugar correto. Alinha, Senhor, nessa noite o coração do esposo com a esposa. Eu te peço, Espírito Santo, alinha nessa noite, coloca amor de verdade. Coloca amor de verdade do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, do pai para com os filhos, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Restaura, Senhor, os lares, restaura, Senhor, as casas aqui nessa hora. Sim, Senhor, muitas vezes a família de alguns aqui são esses 300 que muitas vezes se veem numa desproporção muito grande para os problemas, para as lutas que estão enfrentando. Mas nós cremos que ao soar das trombetas, os inimigos cairão. E nós cremos, Espírito Santo, que hoje o Senhor está soando essas trombetas nas casas das famílias aqui nessa noite. Onde há, Senhor, um coração de pedra aqui, arranca nessa noite e coloca um coração de carne. Se há aqui, Deus, algum esposo com olho, Deus, em mulheres fora do seu casamento, nós queremos, Pai, nessa hora repreender isso. E queremos declarar, Senhor, que a família é um instrumento seu. Volta, Senhor, o olhar desse esposo para a sua esposa. Traz, Jesus, traz, Espírito Santo, nessa noite um espírito de quebrantamento.
de arrependimento, Senhor. Faz esse pai ou essa mãe também que está olhando para fora compreender que eles estão vivendo de forma errada e com isso está trazendo destruição para da sua casa. Mas nessa hora, Espírito Santo, nós ministramos amor sobre os corações. Nós profetizamos amor sobre os corações. Nós profetizamos menos orgulho, não ao orgulho dentro das casas. Nós profetizamos sabedoria. Nós profetizamos paz dentro dos lares. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados.